permitiu aqui. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. As pessoas precisam conhecer a sua história. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Açoite mais uma vez, com força! O imperador declarou o cristianismo um culto proibido. Paulo de Tarso, seu maior infrator. Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreta o imperador Nero. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Eu esperava mais, pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Tudo que eu fiz por Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês as Sagradas Escrituras, trazendo aqui a continuação deste assunto, deste tema que nós abordamos aqui alguns dias atrás, desta dificuldade, né, que as pessoas estão tendo hoje para escolher, né, seus ministros, identificar verdadeiros ministros. E nós vamos aqui pelas Escrituras abordando as características do verdadeiro ministro, utilizando a base que foi Paulo, o fundamento de que Paulo nos deixou, para que comparássemos, né, todo homem que se levanta, todo homem que aparece, nós podemos então comparar este modelo que Deus nos deixou para ver se é a mesma medida. Como Eliseu, ele recebeu a capa, aquela vestimenta de Elias, e ele precisou se adequar, se adaptar àquelas medidas, não a capa que se adaptou ao físico de Eliseu, às medidas de Eliseu, mas Eliseu é que se adaptou, se adequou àquelas medidas, àquele tamanho daquela capa. Portanto, ele recebeu aquela mesma unção em porção dobrada. Então hoje nós estamos presenciando, né, nos nossos dias, as pessoas querendo adaptar a mensagem ao seu estilo de vida, à sua situação. Muitas vezes não têm as qualificações, não têm os requisitos, não foram chamados por Deus, não têm dom nem vocação, mas eles querem adequar a mensagem às suas políticas, às hierarquias familiares, né, a hereditariedade, né, passa de pai para filho e etc. E vão tentando moldar a mensagem de acordo com aquilo que eles querem, com seus interesses, sejam financeiros, sejam de status, poder, fama, qualquer uma destas coisas que a vaidade humana busca. Mas nós desejamos, através destes estudos, aproximar daquilo que é a mensagem, vestir nas nossas vidas esta vestimenta e as nossas vidas se adaptarem a isso. Não tentar recortar aqui, tirar dali, mas tirar o que tiver que tirar das nossas vidas, recortar o que tiver que recortar das nossas vidas e ficar com o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, segundo aos Coríntios, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 3, para dar início a essa segunda parte aqui, é muito interessante nós observarmos Paulo sendo, então, aquele que introduziu, né, falando de ministério, falando de apóstolo, que introduziu essa nova aliança, né, se tratando de ministério, que nos trouxe essas características dessa dispensação que nós vivemos, a graça. Todos os ministros, todos os homens de Deus, eles atuam conforme essa característica que Paulo nos apresenta aqui em 2 Coríntios. Então veja bem o que diz o texto. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa suficiência é de Deus. Sempre os homens que Deus escolheu, que Deus capacitou, que Deus preparou ali e enviou, eles atuaram desta forma. Eles nunca pensaram que aquilo que eles fizeram, que aquela capacidade que eles tiveram, que aquilo que eles realizaram, foi deles próprios, mas de Deus,
Sempre eles entenderam que era Deus nas suas vidas. Então aquilo lhes mantinha humilde, aquilo lhes mantinha sempre saindo de cena, rendidos a Deus e Deus tendo liberdade de atuar naquela vida. Nós poderíamos olhar para o profeta de Deus, sempre dizendo: eu estava lá quando ele fez. Então sempre apontando: Deus, foi Deus que fez, foi Deus que fez. Você tem a fé, eu tenho o dom, e juntando isso, Deus opera. Então sempre mostrando que era Deus o tempo todo. O qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, antes de eu continuar aqui comentando, vamos para uma breve oração. Precioso Deus, eterno Pai Celestial, acabamos de ler as Escrituras dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito que traz vida, Pai. E é exatamente isso que nós desejamos. Não apenas apresentar aqui letra para as pessoas, não apenas conhecer essa letra, quem sabe explicar muito bem, entender muito bem do que está escrito, saber colocar bem as palavras, mas nós desejamos este Espírito Santo vivificando nos nossos corações, porque é o Teu Espírito Santo que nos revela, que nos esclarece, que, Pai, realmente traz essas palavras ao entendimento necessário na vida de cada um, Pai, dos ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, assim nós te pedimos, que cada um, Pai, receba também as bênçãos que necessitam nas suas vidas ao ouvir a palavra, Pai. A cura, a libertação, qual seja a necessidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então veja bem, irmãos, eu deixei aqui destacado em vermelho, porque além dessa questão aqui, que envolve a humildade, que é uma característica de todos os verdadeiros homens de Deus, essa parte do Espírito, né? Nós passamos ali pela questão da conversão, esses homens que mesmo tendo dons, mesmo tendo essa vocação que Deus dá, precisa passar pela conversão, precisa passar por essas etapas da graça, para que ele chegue então à conclusão, né, da obra do Espírito Santo, ao selo de Deus. Então nós vemos que com esse selo de Deus, com o Espírito Santo na alma dessa pessoa, ele não vai ter apenas a letra. Aí ele será capaz de ser ministro desse Novo Testamento. Porque os ministros do Novo Testamento, irmãos, diferente dos ministros do Velho Testamento, que estavam debaixo de sangue de animais, a vida daquele animal não podia voltar para aqueles ministros. Eles viviam na sombra, no tipo. Então, Deus descia ali, possuía aqueles homens, mas não como nessa nova aliança, que Deus pode estar em nós através do Espírito Santo, que nós podemos receber a mesma natureza de Deus através do batismo do Espírito Santo, através desse novo nascimento, sendo introduzidos em Cristo. Então essas virtudes do Cordeiro, né, essa estatura do varão perfeito, ela vai sendo inserida nas nossas vidas. Então veja, claro que aqui de maneira bem mínima, né, que eu estou tocando nisso aqui, na questão do Velho e do Novo Testamento, mas vocês sabem que uma das diferenças aqui principais do Velho para o Novo é que no Novo, então, o sacrifício perfeito, Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, como lá em Atos 2, a igreja, aqueles 120, receberam a vida dele. Então, quando eles saíram para ministrar, quando eles saíram para pregar esse evangelho, eles identificavam testemunhas de Jesus Cristo. Eles identificavam pessoas que faziam as mesmas obras de Jesus Cristo. Pessoas em que as vidas eram transformadas da mesma forma quando Jesus esteve fisicamente, literalmente, na terra. Então, irmãos, a responsabilidade de ser ministro desse Novo Testamento é muito grande. Por isso nós queremos aproximar disso aqui, porque, de modo geral, nós vemos que tem a letra. Temos muitos ministros muito bem dotados de conhecimento, com habilidades para trazer, né, os variados assuntos bíblicos. Só que isso é uma parte. Ter a letra, nos dias de Jesus também, eles eram muito conhecedores da letra. E daquilo fizeram tradições, rituais e costumes e tantas coisas. E hoje? Que nós temos essa mesma mensagem, que nós temos profeta que Deus nos enviou para que restaurasse, né,
esta vida, para que restaurasse esse Espírito Santo que ficou preso, como nos ensina o profeta, circunstancialmente durante as eras, mas que nessa 7ª era, nesse Pentecoste, ele foi liberado. Então tudo isso nós vamos encontrando aqui nas Escrituras. Então veja bem, irmãos, verso 6, né, repetindo aqui, o qual também nos fez capazes. Ele nos faz capazes, né, dessa ministração, de ser ministros. Por isso, né, eu quero mostrar aqui, eu coloquei aqui com as minhas palavras, né, o processo de Deus com o homem. Ele escolhe, como nós lemos lá em Jeremias, né, os irmãos lembram, nós lemos lá em Jeremias capítulo 1, então ele é que escolhe o homem, né, predestina, escolhe aquele homem antes dele nascer, já está escolhido por Deus para aquela obra. Depois que esse homem nasce, Deus vai e chama esse homem, que aí esse homem, claro, ele não sabe que era chamado por Deus, que foi escolhido. Deus vem, vai até este homem, começa a tratar com esse homem, chama esse homem e tal, esse homem, a princípio, ele tenta ali resistir, tenta, não quer ser isso e tudo mais, mas aí, como Deus já escolheu ele, querendo ou não, a escolha de Deus, Deus não volta atrás, Deus não é frustrado nas suas escolhas. Então esse homem entende que é ele que Deus escolheu para aquilo, esse homem então se rende, né? Vê que ele fugir, né? Poderíamos trazer aqui a história de Jonas, né? Que todo mundo conhece. Deus escolheu Jonas para aquilo ali. Jonas tentou correr, Jonas tentou fugir ali, mas de todas as maneiras Jonas foi parar em Nínive, que era onde Deus queria. Então Deus chama, Deus capacita esse homem, essa capacitação, todo esse processo que nós estamos vendo, de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, né, esse homem nascer de novo, ser convertido, tudo isso aí, essa humildade, todas essas características, essas qualificações, esses requisitos, tudo isso aí Deus capacita esse homem. E depois dessa capacitação, então Deus envia esse homem, Deus ordenou esse homem, ele agora é enviado para atuar nessa obra de Deus, realizar esse trabalho que Deus escolheu ele para fazer, né? Como foi com Moisés, como foi com William Branham, como foi com Paulo, como foi com todos os homens de Deus, como foi com Pedro, né? Como nós falamos um pouquinho de Pedro ali, vamos ler a carta de Pedro também. Então veja, o qual também nos fez capazes. Então ele, como eu disse ali, capacita de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Agora, mais uma... Eu vou ler bastante aqui, irmãos, então vocês vão tendo paciência, mas é importante a gente trazer essas escrituras para se fundamentar aqui, trazer essa base, esse fundamento, se basear aqui na palavra de Deus para este assunto que nós estamos falando. 2 Coríntios capítulo 4. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Então, nas palavras de Paulo, você observa, né, essa pessoa que passou todo esse processo, né? Paulo estava seguindo uma direção na sua vida, chegou a determinado momento da sua vida que Deus vem, cruza o caminho dele, derruba ele daquela posição, daquele poder, e ele muda de direção. Ele sofre uma conversão no seu caminho, né? Converge. Aquela direção que ele estava indo, agora ele muda para a direção que Jesus, que o Espírito Santo começa a guiá-lo. Claro, aquele processo de 3 anos no deserto, sendo preparado, conferindo as Escrituras, assimilando o que Deus queria dele, até que quando ele sai para o campo, ele sai capacitado e entendendo o ministério que ele tinha. Você observa nas próprias palavras dele, na convicção que Paulo manifesta nas suas próprias palavras, na sua escrita, nas suas ações. Porque ele teve um encontro com Deus, ele teve uma experiência com Deus, várias experiências, claro, que o provaram que era realmente Deus na sua vida, que tinha lhe escolhido para aquela missão. Então ele podia dizer, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente. Mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Veja que acontece muito hoje, diante dos espíritos errados que estão nas pessoas, nas lideranças, então eles manipulam a palavra enganosamente e as pessoas ali indoutas, achando que porque estão
com a mensagem, com essas literaturas, com a Bíblia, que aquilo ali é a verdade, sendo que estão sendo enganadas, manipuladas por esses que têm a palavra de Deus em suas mãos, mas usam conforme o seu querer, as suas intenções. Então, veja, Paulo, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia. Então, esses homens astutos que utilizam de astúcia com o povo, fazem manobras, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente. É o que mais tem tido hoje. A mesma coisa que os órgãos aí, os ministérios competentes aí da justiça, as pessoas aí, né, da chamada justiça do nosso país e do mundo também, que eram para fazer justiça, que eram para operar a lei, eles manipulam, eles dão uma torcidinha aqui, outra ali, e fazem o que eles querem, usando a lei. Pega uma brecha aqui, outra ali. E assim, irmãos, é por isso que eu disse no início. Nós sabemos que Eliseu é um tipo da noiva. Ele vestiu aquela capa. Se ele tivesse mais gordinho, ele teve que perder peso. Ou se ele tivesse magrinho demais, ganhou um pouquinho mais de peso. Para se encaixar naquela vestimenta que é um tipo da mensagem. Porque ele pegou aquela capa para atravessar ali o Jordão de volta. Ele disse, onde está o Deus de Elias? E feriu as águas. E aquele mesmo Espírito Santo que estava sobre Elias, agora repousou sobre Eliseu. Agora esse mesmo Espírito Santo não repousa nesses ministros de hoje. Por quê? Porque eles estão manipulando a palavra de Deus, enganosamente. Corta aqui, corta ali, para eles viverem a vida que eles querem e se justificar diante do povo. Essa é uma realidade que tem acontecido. Aí o mesmo Espírito Santo, o Espírito de Elias, não pode repousar nesses homens, porque eles são ministros, mas não esses ministros do Novo Testamento, mas não esses ministros do Espírito. São ministros da letra. Aí você vê toda essa confusão que existe, toda essa guerra que existe, porque são ministros da letra. Mas os verdadeiros ministros de Deus são ministros do Espírito. Eles possuem a letra, sim, mas com o Espírito Santo, vivificando esta letra, tendo renunciado às coisas escondidas, tá? Veja aqui, irmãos, as características de verdadeiros ministros, de verdadeiros pastores. Por isso que é tão pouquinhos aí que tem. Olha lá se não dá para contar nos dedos das mãos, né? Então veja, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia. Veja que Paulo está se inserindo, não andamos. Ele está se colocando aqui na situação. Então está aqui um exemplo para nós. Não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. É claro que eu estou destacando a parte aqui ministerial, né? Mas também a ovelha, o membro, de modo geral, ele entra aqui nessa nova aliança, né? Nestas características, tratando deste caráter, porque todo ministro verdadeiro ele vai expressar o caráter de Cristo. E toda a igreja verdadeira, a noiva, ela também estará expressando este caráter de Cristo. Segundo aos Coríntios 2, verso 17. Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus. A corrupção aí. Está ligado aqui à manipulação da palavra, enganosamente, porque são corruptos. Nos dias de Paulo já tinha essa corrupção. Aí as pessoas se assustam com a corrupção na política, com a corrupção aí no mundo, mas é um reflexo de quê? Da corrupção na igreja. A corrupção dos pastores, dos ministros, do povo. Mas Paulo podia dizer, nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Olha, mais uma característica importante, sinceridade. Lembra
do anjo falando para o profeta, Deus falando para o profeta, seja mais sincero. Veja o quanto o profeta era transparente nas coisas, colocava ali as coisas às claras. Aí quantas vezes as lideranças fazem as coisas ali debaixo dos panos? Quantas vezes se toma decisões corrompem a palavra de Deus? Então, irmãos, é claro que é um assunto polêmico, é um assunto delicado, mas vamos, no espírito correto, aproximando destas coisas, porque o povo precisa de esclarecimento. As pessoas sinceras, as pessoas que amam a palavra de Deus, que desejam a verdade, Deus tem a verdade para elas. Deus tem a palavra sem corrupção. Deus tem a palavra sem engano, sem manipulação. Deus tem a palavra pura para elas. Agora, os que estão satisfeitos com o que se tem por aí, então vão ter a manipulação, vão ter a corrupção. Mas vamos seguindo aqui. Então, como eu mostrei aqui, o processo de Deus com o homem. Claro, isso aqui nas minhas palavras, de acordo com o que nós vamos vendo nas Escrituras, na mensagem, seria isso. Nós lemos lá em Jeremias, Deus escolheu, depois aquele homem nasce, Deus vem e se encontra com esse homem, uns mais jovens, outros já mais adultos, mas todos, Deus é que vai até eles e chama, até que esses homens se rendem então nas mãos de Deus. Deus vai e capacita esses homens, e depois esses homens estão prontos para serem enviados e executar a obra de Deus. Mais uma escritura, daqui a pouco eu chego nas citações do profeta. Se você está gostando, vai deixando aí o seu like. Não esqueça de deixar a sua participação nos comentários, é muito importante. Se tiver dúvidas, qualquer coisa que você tenha que possa ser de ajuda, né, que possa agregar aqui nesse trabalho, para que também eu possa saber, né, em quais são as dúvidas, né, que vocês que têm acompanhado estão tendo, para a gente ir abordando então esses pontos e que possamos ser abençoados, né, com esse estudo. Segundo os Coríntios 6, mais um pouco aqui da característica, né, desses verdadeiros homens de Deus, para que a gente hoje possa olhar nessa pessoa, comparar com essas características e saber se é verdadeiro ou não, para que possamos ter a capacidade de escolher verdadeiros ministros, porque somente esses verdadeiros serão ministros desta nova aliança, ministros do Espírito. Do contrário, irmão, você ou eu estaremos sendo guiados por um ministro da letra. E o que acontece? A letra mata. Nós vamos chegar lá quando Jesus fala dos fariseus, eles eram ministros da letra. E nós vamos ver o que Jesus fala sobre eles. Nós conhecemos, né? Então nós somos colaboradores dele. Então, irmãos, veja mais um ponto. Esses homens, esses grandes homens que acham que a obra é deles, que as almas são deles. Aí veja como Paulo se coloca. Nós somos colaboradores dele. Não é porque é pastor, é maior do que o membro, a lei se aplica diferente para ele. Não tem nada disso. Ele não tem fórum privilegiado, não. Aí para os membros é a mesma coisa que Deus, nós vamos chegar lá nessa escritura, Deus falando para os fariseus, coloca um fardo em cima do povo que eles mesmos não carregam. Rogamo-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Isso é importante, porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado. Então aqui é uma grande responsabilidade carregar esse ministério, né? Vigiando, por isso tem que vigiar o tempo todo, estar em oração, estar na presença de Deus, para não dar ocasião de tropeço. Mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades,
nas angústias. Paulo passou por isso tudo. Veja, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Mas aí o profeta fala, por exemplo, acredito que na mensagem deixando escapar a pressão. Se você coloca aquele homem sob pressão, discorda daquele ministro, e aí você vai ver o que tem dentro. Que enquanto está recebendo tapinha nas costas, enquanto está congregando naquela igreja, entregando dízimo, oferta, é uma benção. Mas discorda de alguma coisa para ver. Vai lá e fala agora que está vendo algo nas Escrituras, diferente daquela visão ali que está tendo. Aí vai ver o que tem dentro. Aí vai ver se é ministro do Espírito ou se é ministro da letra, que vai descer o bambu na ovelha. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, porque na maioria das vezes, como Paulo, como tantos outros homens de Deus, não tinham reputação, porque os que eram contra, vocês sabem, os judeus eram inimigos número 1 de Paulo. Os irmãos, os próprios irmãos, israelitas, eram os inimigos número 1. Então, acho que eles falavam boas coisas de Paulo, eles tentavam colocar a sombra de todo jeito em Paulo. Do jeito que acontece hoje. Do mesmo jeito que acontece hoje. Então, por isso que ele está falando. Por meio da má fama e da boa fama. Então, em todos esses momentos, como enganadores, porém verdadeiros, porque, tá enganando, é ismo, é doutrina errada. Agora, se as pessoas parassem para pensar um pouco, porque os que estão tentando mostrar a verdade, conforme as Escrituras, conforme a mensagem do profeta, são considerados os enganadores. E os que estão lá, explorando eles, explorando o dinheiro deles, explorando tudo deles, é que são os bons. Os que colocam uma carga super pesada neles, manipula eles, esses é que são os bons. Como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e todavia possuindo todas as coisas. Irmãos, agora, lendo esse texto, que era a realidade de Paulo e dos homens de Deus naqueles dias, e durante as eras, nós poderíamos observar que praticamente todos os homens de Deus viveram essa realidade também. Agora, trazendo isso para os nossos dias. Nesse contexto da mensagem, nem vou colocar o contexto religioso em geral, não. Só o contexto da mensagem. Irmãos, você pega os líderes aí hoje da mensagem, quase que não dá para citar nenhum versículo desse. Quase que não dá para extrair nenhum versículo desse da vida dessas pessoas. Se você comparar Paulo, que foi o fundamento, com esses ministros de hoje, é completamente diferente. Se fosse tomar aí as lideranças de hoje, seria o quê? O amor fingido. Aqui teria que pular tudo, não daria para achar essas características aqui. Sempre querendo honra, tendo boa fama, como enganadores, bem conhecidos. Sempre vivendo, sempre o seu eu, o seu ego, mas nunca morrendo, nunca perdendo. E aqui, olha, não enriquecendo a muitos, mas enriquecendo a si mesmos. O povo pobre e eles se enriquecendo.
E aqui, como tudo tendo, cada vez mais patrimônio, construindo seus impérios. Então veja que esse aqui é o Evangelho, como eu estava falando com os irmãos, né? No culto na igreja, a verdadeira pregação. Isso aqui, irmãos, é um ministro, é o que foi a base, o fundamento. É claro que nós vamos chegar mais para frente, a própria Bíblia falando, o boi é digno do seu trabalho, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui não é sendo legalista e olhando um lado só não, a palavra nos traz o equilíbrio. Mas compare, um ministro, apóstolo, profeta, que Paulo foi, um homem que viveu os dois lados, tinha tudo, mas por Cristo perdeu tudo, sabendo que possuía todas as coisas. Não aqui, mas no reino de Deus. Aí pega e compara a vida desse homem com os de agora. Vê alguma semelhança? Vê alguma dessas características presente nas igrejas de hoje? Podemos afirmar, então, que são ministros dessa nova aliança, desse Novo Testamento? Podemos afirmar que são ministros do Espírito? Irmãos, se as pessoas aplicassem, tivessem consciência do que é ser um ministro dessa nova aliança, não ia ter esse tanto de gente querendo ministério, querendo púlpito, querendo cargo assim, não. Se eles tivessem a noção da realidade do que é um ministro dessa nova aliança, se lá, na sombra, no tipo do Velho Testamento, já não era para qualquer um, mas não, vivemos na dispensação da graça. Dispensação da graça, aí o povo faz o que quer. Agora é a mensagem que se adapta ao estilo de vida do povo. Olha aqui, pastor Pedro, aquele que, como nós lemos lá no livro de João, no Evangelho de João, Jesus testando Pedro, Pedro foi moldado, preparado, depois do batismo do Espírito Santo, da experiência do Pentecostes, aí Pedro foi enviado. Agora Pedro estava preparado para pastorear o rebanho. Agora veja, os conselhos de um pastor verdadeiro, capacitado por Deus, preparado por Deus e enviado. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto, eu que também sou um ancião, um pastor, né? E testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro. Então, alimentar o rebanho de Deus não é sinônimo de lucro. Não é sinônimo de carreira profissional, com benefícios, mas com o espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Bem, irmãos, agora nós tomamos isso que Pedro está falando e trazemos para os nossos dias. E aplicamos nos homens que se chamam ministros, que se diz pastores hoje. Vamos aplicar o filtro da palavra agora, para ver o que passa. Não como senhores sobre a herança de Deus. Ah, mas como esses homens se assenhoreiam? Usam partes da palavra naquilo que lhes convém. Aquilo que não convém, aí não vale. Mas como exemplo para o rebanho. Então o que deveria ser essas lideranças? Deveria ser o exemplo. Deveriam ser senhores no exemplo.
E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Por quê? O pastor dos pastores, Jesus Cristo, ele deu o exemplo, liderou pelo exemplo. Então esses verdadeiros pastores, esses verdadeiros ministros, estão aguardando esta coroa de glória. Eles não estão com ganância por lucro, por ter a maior igreja da cidade, do estado, do país, e disputando alguma coisa aqui. Porque eles são colaboradores deste reino, servos deste Senhor, trabalhadores desta seara. Então eles estão trabalhando por essa coroa de glória, incorruptível. Semelhantemente, vós jovens, submetei-vos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então nós vamos vendo muitos soberbos aí sendo derrubados. Bem na hora tem que passar um carrinho de picolé. Parece que marca o dia e o horário. Deuteronômio 25, irmãos. Então, aqui nós já tiramos muita lição nessa carta de Pedro, no capítulo 5. Depois vocês podem ler ali, meditar sobre isso e traçar aí um paralelo do que nós temos hoje com o que Pedro, um pastor, está aqui orientando, né, aos anciãos. Né? Então, aos pastores, como ele está exortando. Deuteronômio 25, verso 4. Tu não porás focinheira no boi quando ele pisar o grão. Aqui, o boi sendo um trabalhador, existe essa lei, né, lá para o boi não impedir dele se alimentar. Né? Ele estava ali trabalhando, pisando o grão, então não colocasse focinheira nele, não impedisse ele de se alimentar. Aí nós vamos aqui para o Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, né? Aí vou só colocar aqui essa parte, porque tem o lado ali desse homem verdadeiro, ele não alimentar, não lidar com as ovelhas, com esse rebanho de Deus, com ganância, mas isso não tira o direito dele receber pelo seu trabalho, né? Paulo diz aqui, os anciãos que governam bem sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Pois a Escritura diz, não porás focinheira no boi que pisa o grão. Aqui essa Escritura que nós lemos de Deuteronômio 25. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Pois a Escritura diz, não porás focinheira no boi que pisa o grão. O trabalhador é digno da sua remuneração. Então esse pastor, esse ministro, está alimentando as ovelhas, está servindo, né, na obra, ele é digno da sua remuneração. Não aceites acusação contra o ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Esse ancião, pastor, aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que observem estas coisas sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. Questão de acepção de pessoas. A nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Então, antes de impor as mãos ali sobre alguém, para reconhecer ali um dom naquela pessoa, para o ministério, é necessário um tempo, é necessário um período de prova, de teste, de assistir aquela pessoa, de conhecer aquela pessoa. Então Paulo já orienta isso aqui. A pessoa chega hoje e já sai impondo as mãos nessa pessoa. Tem que dar um tempo, tem que dar um período para testar e conhecer ali de fato o que se tem ali, né? Então, irmãos, não vou continuar lendo aqui o capítulo, mas para chamar a atenção aqui principalmente no que Paulo fala sobre o trabalhador é digno da sua remuneração. Então, o pastor é digno, né, do seu salário, mas também não é o que se tem aí na maioria dos casos, né?
que tem muito mais do que precisa. E aí os líderes vivem num patamar financeiro, de conforto, de luxo, e as pessoas aqui embaixo na miséria algumas vezes, né? Então veja bem, essa mensagem humilha-te. O profeta nos traz algo aqui muito importante, porque a humildade ela é um dos pontos aí primordiais, é uma das características mais importantes para uma pessoa, principalmente para um ministro. Por quê? Ele pode não ter naquele momento a doutrina correta, ele pode estar errado na sua doutrina, mas se ele tem humildade, se ele está no espírito correto, ele pode achar graça aos olhos de Deus e Deus, através de alguém ali, o mostrar a verdade, trazer para ele ali o que é o correto, ele mudar de direção. Agora, se não tem humildade, se não está no espírito correto, essa pessoa não vai aceitar. Então veja bem, o profeta dizendo aqui, agora eu creio que isto é a verdade de todo o meu coração. Se houvesse algo diferente que eu pensasse que fosse melhor, eu certamente iria primeiro. Eu não pedirei a ninguém para ir em parte alguma que eu não vá primeiro. Olha aí a característica do verdadeiro líder. Que foi o que Jesus fez. Primeiro ele foi lá, pisou e fez, e depois falou para eles ir fazer. Não é senta ali e manda as pessoas ir fazer. Eu não pedirei a ninguém para ir em parte alguma que eu não vá primeiro, para descobrir se é certo ou não. Eu não pediria a nenhuma pessoa para dar um passo em Deus que eu já não tivesse dado e soubesse que é a verdade. Veja que interessante isso que o profeta está dizendo. Em primeiro lugar, tem de ser a palavra do Senhor. Então eu examino e vejo se é certo. Então, se é certo, então eu posso dizer, subam por este caminho. Está vendo? É abrir o caminho. Aí você pode ter confiança nesse tipo de líder. Aí nós podemos ter confiança, claro, aqui no profeta, que foi lá e testou aquilo e teve experiência com aquilo. Então, quando vinha trazer aquele ensinamento, aquela pregação, era algo que ele tinha experienciado, era algo que ele tinha provado. Aí poderia citar aqui Josué e Calebe. Foram lá, trouxeram as evidências, trouxeram as uvas. Então não era só eles falando que a terra era assim, era boa, manava leite e mel, eles ainda trouxeram as evidências para o povo provar daquilo que eles provaram, daquilo que eles vivenciaram lá, eles trouxeram as evidências. E assim o profeta fez para nós. Agora, como que um ministro, irmãos, vai falar para o povo do Espírito Santo se o homem não tem o Espírito Santo? Como que esses ministros vão falar de mistérios, de coisas, como disse Paulo, de um alimento sólido, se eles estão tomando leitinho até hoje? Se eles são bebês ainda? Como vão levar o povo a um crescimento se eles ainda são bebês? Muitos ainda nem nasceram. Então você percebe a seriedade disso que nós estamos tratando? Claro, as pessoas estão desesperadas, apavoradas, porque elas desejam uma liderança. As pessoas sinceras que amam a palavra de Deus desejam uma liderança, mas desejam uma liderança verdadeira, que vai conduzi-las realmente ao arrebatamento, a esse aprisco, a esse esconderijo do Altíssimo. E agora, eu penso que qualquer ministro deve fazer isso. Eu penso que qualquer ministro deve fazer isso. Deve primeiro ir ele mesmo. Por quê? Como que eu vou dar para você uma coisa que eu não tenho? Aí volta aqui, eu vou colocar esse subtópico no tema para você não esquecer. Ministros da Nova Aliança, ministros do Espírito Santo, do Espírito. Os fariseus lá tinham a letra. Quando chegou Jesus, essa nova aliança, né, que trouxe essa nova aliança, que trouxe o Espírito, eles rejeitaram e ainda queriam impedir o povo, né, como impediram o povo de receber. Por quê? Claro, foram cegados e tudo, mas o ciúme, a inveja, porque eles tinham a sua letra. E Jesus podia falar da letra, mas podia manifestar
com obras, com sua vida. Aí o que acontece? Esses homens hoje não podem viver essa palavra. Muitas vezes não querem mesmo, quer ter o seu tipo de vida, seu lifestyle, seu estilo de vida. Não o padrão da palavra de Deus. Então eles têm inveja, então eles criticam quem está buscando viver esse estilo de vida da palavra de Deus. Quem manifesta esta vida. Ele tem o dever de ser um líder de pessoas. Não falar algo que ele próprio não tocaria com a sua mão. Nós devemos ir ali, líderes do povo. Não é o que acontecia lá com o sumo sacerdote? Ele que entrava lá no Santo dos Santos? Ele não tinha que estar com a sua vida preparada? Porque senão ele morria, você tinha que puxar ele pela cordinha? E hoje? E hoje? Aí o pastor pode ter uma vida de qualquer jeito. Ah, porque nós vivemos na dispensação da graça. Ah, porque nós cremos na abertura. Ah, porque nós recebemos os mistérios. Aí fala de terceira vinda, fala de tantas coisas profundas e maravilhosas, mas deixou a santidade para trás. E a santidade é a segunda etapa. Aí está querendo atingir lá a terceira vinda, atingir milênio, novos céus, nova terra, deixando a segunda etapa aqui de lado. Acha que vai pular a fase? E com isso também eu não estou afirmando que é ficar só na segunda etapa também não. Que aí vai ocorrer no mesmo erro. Você precisa avançar. É o que Deus falou com Moisés quando ele se parou diante lá do Mar Vermelho, não sabia o que fazer, foi orar a Deus, Deus falou o quê? Marchem, marchem. Não tem ponto de parada com Deus. Porque aí tem uns que param na primeira etapa, tem uns que param na segunda. Tem que avançar. Então, estamos falando de liderança, estamos falando de verdadeiros ministros. Olha aqui o exemplo do verdadeiro líder, do verdadeiro ministro. Que aí manda a igreja fazer as coisas, mas está lá sentado na sua poltrona, nos seus escritórios. Está lá na sua fazenda, seus sítios. Aí é fácil, né, irmãos? E eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. Quando você toma uma pessoa com seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhe dizer nada, ele é arrogante. E bem, essa é a pessoa que nunca chega a lugar nenhum. E eu conheci pessoas assim, irmãos. Ela sempre sabe tudo. Ela sempre tem algo a te ensinar. Ela nunca tem o que aprender com você. Aí você imagina uma pessoa dessa de pastor, de líder do povo. Vai dar no quê? O profeta diz aqui que essa é a pessoa que nunca chega a lugar nenhum. Esse é o profeta que está dizendo, né? Porém, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente. Então depois, se você quiser reler para absorver mais o que o profeta está dizendo aqui, lá no parágrafo 83, aí ele conta aqui uma situação que ocorreu e ele compartilha essa experiência conosco. Eu estava conversando com um homem outro dia que está acabando de organizar uma igreja. Saiu de uma organização que havia, bem, é o irmão Boze. E aquela igreja onde eles tinham tido essa grande igreja por aí há algum tempo e o Senhor estava abençoando. Então as pessoas chegaram a um ponto que elas quiseram se polir como o restante delas e quiseram lançá-la em uma organização. Então esse grupo de irmãos que congregavam nessa igreja, chegou um ponto ali que aquela igreja começou a ficar formal, fria, polida. Eles então não conseguiram mais congregar naquele lugar e saíram. Então o profeta está contando esse acontecimento. Aqueles cristãos humildes ali dentro não queriam isso. Toda a vida deles, eles tinham sido ensinados contra isto, de forma que eles saíram dela. Agora eles têm um grupo e o Senhor lhes tem abençoado até que eles estão entrando para o interior de um grande lugar agora novamente, para uma igreja agora que acomoda cerca de 4.000 pessoas. E eles estão começando de novo. Então, saíram daquela igreja e iniciaram uma nova igreja. Aí o profeta contando, né, como que eles estavam ali iniciando. Já que tivemos
né, muitos grupos iniciando, né, nos últimos tempos, com esse propósito, né, devido àquele lugar que estavam, ter se organizado e tudo mais. Então, o profeta nos conta essa experiência e para quem está começando seria interessante prestar atenção nisso aqui. E eles vieram a mim e disseram, irmão Brana, sentado exatamente no escritório ali, escritório da igreja outro dia. E ele disse, um dos líderes, o irmão Carlson, e eles disseram, o que nós devemos fazer? A humildade dessas pessoas. Um grupo de 4 a 5 mil pessoas, os irmãos ali que estavam na frente, foram e procuraram o irmão Brana para tomar conselho do que fazer, reconhecendo ali, vendo que o profeta era um homem de Deus, um ministro de Deus. Mas interessante que muitos não agem assim, principalmente se fosse um grupo grande desse aqui, né? Iriam querer fazer da sua maneira. Mas esses daqui não, eles tinham humildade, eles tinham esse tipo de comportamento que já foi um grande passo, né? Aí o profeta disse, encontrem um homem para ser o pastor que não tenha nenhuma reputação em toda a denominação. Então um homem que não seja aí um fulano de tal, né? Da igreja tal aí, do ministério tal. Que é simplesmente um irmão realmente bom, genuíno, dócil, humilde, que viva a vida. Deus cuidará do restante, está vendo? Um bom pastor que somente alimentará a ovelha. Porque Pedro não disse isso lá no capítulo 5, na sua primeira carta? O pastor alimenta a ovelha? Gente, o objetivo, a função principal do pastor é alimentar a ovelha. É a atividade, é a tarefa principal. Aí o profeta disse, Deus cuidará do restante. Um bom pastor que somente alimentará a ovelha e será humilde, coisas assim, Deus fará o restante. Não algum grande sabichão entrando que vai pôr isso em ordem, isso tem que ser desta maneira e cortando em volta das coisas. Nós vemos, às vezes, grupos que se reúnem, ali tem anciãos, tem pessoas, anciãos no sentido de idade, né? Não de pastores, mas pessoas que agem dessa forma aqui. Às vezes jovens também, né? Mas com essa arrogância. Não podem aprender nada, e aí eles já tomam a frente, aí aqui depois, Deus me concedendo graça, eu peço aos irmãos que estejam em oração por mim, vamos entrar nas qualificações, nos requisitos aí de casamento e divórcio, aí essas pessoas tomam a frente e elas não têm condições de liderar o povo. Porque não pense você, irmãos, que só porque, enquanto Deus não envia um pastor, eu vou estar na frente aqui fazendo culto com os irmãos. Tá, enquanto não tem um pastor aí, você está sendo o pastor dessas pessoas. Aí você está assumindo a responsabilidade das almas dessas pessoas. Aí homens no segundo casamento, com as ex-esposas vivas, né? Que se tivesse casado viúvo, né? Mas aí assumem essa responsabilidade. Aí tira as pessoas de um pastor, porque não atendia ali local, e trazem para si, sendo que eles não têm requisitos, qualificações. Ou seja, estava errado porque não tinha um pastor local, mas está certo eu assumir essas pessoas no segundo casamento, ou enfim, com alguma coisa que me impeça de liderar essas pessoas. Então você está vendo que essas pessoas estão cortando a capa de Elias, a mensagem de Elias? Elas estão recortando conforme o seu bel prazer? Não adianta, irmãos, a Bíblia mostra. Erro numa coisa, erro em outra, tudo é erro. Não adianta eliminar um erro, mas trocar por outro. Aí uma pessoa que não é capacitada, que não é competente para estar na frente do trabalho, está levando o povo ao erro, a mesma coisa. Mas é um sabichão que quer pôr isso em ordem, mas muitas vezes a sua vida não está em ordem. Como que uma pessoa vai colocar uma igreja em ordem? Gente, é só voltar lá nas orientações de Paulo a Timóteo, a Tito. Paulo falando como que um homem vai governar a igreja se não governa bem a sua casa. Como que um homem que a vida não está em ordem vai colocar a igreja em ordem? Um questionamento que o próprio apóstolo Paulo fez.
Por isso aqui, aproximando das Escrituras, irmãos, de modo racional, sem a emoção, porque surgiu um grupo, porque surgiu um assunto do momento, e aí na emoção, não, de modo racional, examinando e agindo sobre a liderança do Espírito Santo. Não algum grande sabichão entrando que vai pôr isto em ordem, isto tem que ser desta maneira, e cortando em volta das coisas. Eu disse. Então, o mesmo conselho que o profeta deu para aquele grupo, eu daria para qualquer grupo que se inicia. Não adianta ter a boa intenção, não adianta desejar fazer o correto se a execução for errada. Então, o que o profeta disse? Isso nunca funcionará. Isso nunca funcionará. Isso mesmo, cada peça na igreja deve trabalhar juntamente e você deve sustentar a sua parte, de forma que nós vemos em que tempo nós estamos vivendo. Pode ser que estejamos mais perto do que nós pensamos estar. Então, ouça a advertência do profeta, o conselho do profeta. Isso nunca funcionará. Mensagem humilha-te. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, irmãos. Daqui a pouco eu já encerro. Mateus 23, né? Eu citei ali sobre o que Jesus fala sobre os fariseus, né? Esses ministros da letra, conhecia tanto a letra, sabia de cor e salteado. E aí o que Jesus estava dizendo ali, né? Jesus pregando ali para aquela multidão. Veja bem, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, e à sua igreja também, dizendo, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disseram, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então o que eles diziam, né, era a letra, era a palavra de Deus, estava certo. Aí Jesus estava chamando a atenção, tudo que eles diz, faça. Né, o que estão citando ali das Escrituras, faça. Mas as suas obras, não. Faça conforme o que estão dizendo, mas não conforme o que estão fazendo. Já pensou isso? Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. É o que temos visto muitas vezes hoje em dia. Querem aplicar a palavra de Deus na vida dos outros, mas nas suas vidas eles não aplicam. Por isso eu fui lendo aquelas características de humildade, de sinceridade. A gente tem que ser mais sincero. Mas todas as suas obras eles fazem para ser vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes. E amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas. E as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Pastor, pastor, mestre. Tem homens aí na mensagem que até hoje eles não sabem se são pastor, se são evangelistas, se são apóstolos, o que eles são. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está vendo como o conselho que o profeta dá para esses homens e para nós, ele está inteiramente conectado, relacionado com o que Jesus fala aqui em Mateus 23? Isso, cada um de nós como indivíduo, se desejamos esse evangelho genuíno, é isso que nós devemos aplicar nas nossas vidas. E se desejamos homens verdadeiros, um pastor verdadeiro, se esse pastor, se esse ministro é verdadeiro, são essas características. Ele se humilha, porque é Deus que o exalta. Então, como tem sido diferente a realidade que nós estamos vendo aí do que está nas Escrituras, do que Jesus ensinou, do que o profeta ensinou. Aí as pessoas arrotam, gritam com todas as forças que tem a mensagem, que crê na mensagem.
Então, meus queridos, eu vou parar por aqui. Deus nos concedendo mais uma oportunidade. Vamos dar a continuidade, vamos entrando aí adentro desse assunto. E eu creio que Deus tem muito mais para nós. E creio que estamos sendo abençoados, né? Deixe seus comentários, deixe aí o seu like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e através dos seus comentários também eu tenha um retorno, né? Se está sendo de utilidade, de bênção para você, de ajuda, e alguma dúvida, alguma coisa que queira deixar aí, você que não tem o meu contato, para que possamos ir abordando esses assuntos. Então, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, até a próxima, um grande shalom.